O Rio de Janeiro é um estado de calamidade. Quando o crime controla o território, quando governadores pedem ajuda e o governo federal ignora, quando facções viram exército e o Estado vira espectador, não estamos mais falando de segurança pública, mas de retomada de território e do fim do pacto civilizatório. Enquanto o Brasil real chora pelos policiais vítimas de facções criminosas, globais choram pela neutralização de narcoterroristas. Enquanto Brasília faz discurso ecológico e mergulha em marketing eleitoral, a imprensa protege o governo e a Faria Lima comemora a recorde da Bolsa como se vivesse em um país paralelo que não estivesse tomado pelos fuzis, milícias, tráfico e ONGs que gritam democracia, mas esquecem do cidadão comum. No meio de tudo isso, o circo eleitoral de 2026 se antecipa como se o país não tivesse mais nada importante para resolver, como, por exemplo, o Bolsonaro preso injustamente e esse monte de coisa. Hoje a gente puxa o fio e mostra como o sistema permanece em paz enquanto o Brasil está em guerra. E para conversar com a gente, temos aqui os suspeitos de sempre, Kim Paim e Arthur Machado, no programa onde o sol não se põe, onde a noite não existe e onde... É isso. E o microfone não está a funcionar. Não, é só isso. Tá tudo bem? Ah, então tá tudo bem. Pronto. É isso aí, meus queridos. Como vai? Vocês estão bem? Eu também. Ai, eu falo isso. Aquela alegria, né? Aquela alegria. É, 1h e 5 minutos de atraso, mas tudo bem. Pois é. Eu nem Tá bem, Arthur. Então aí, O problema não é Arthur não, viu? Não é você não, Arthur, o problemático. Hoje Mas tudo não bem. foi o Arthur que atrasou. Mas estamos aí, né? Estão botando muita culpa em mim de atraso, isso é injusto, hein? É a segunda Não, vez que não é mesmo, que não. você chega na hora, né? Afinal de contas, em 3 anos, a gente não pode... Importante é a curva, a tendência. A que tá tendência, positiva. exatamente. É isso. Muito bem. E aí, meus queridos, Rio de Janeiro em estado de calamidade. No último programa a gente já falou um pouco, né? Você quer continuar da onde a gente parou, Kim? Como é que foi essa semana em Cara, relação a não isso? sei nem como continuando. Ele parou porque não, acho que não parou. Porque, sei lá, desde então, todo santo dia a gente fala sobre os mesmos assuntos, é só, sei lá, oportunidades novas, onde a imprensa sempre defende bandido, onde as vítimas sempre são maltratadas e não recebem quase nenhum destaque, onde existe uma tentativa gigantesca de poupar a lideranças políticas de esquerda, inclusive a presidência da República, onde o governador do Rio tem aí um crescimento exponencial na sua base aí de apoio de seguidores nas redes sociais, enquanto a imprensa te vende como se isso fosse a pior coisa do mundo, onde a imprensa continua falando que nenhuma pessoa apoia isso, que é um absurdo, e aí todas as pesquisas, inclusive os institutos petistas, tanto a Atlas Intel quanto a Quest, fizeram levantamentos onde não só a maioria da população apoia, como quem mora no Rio de Janeiro tem uma aprovação maior do que a média nacional, e como quem mora na favela é que realmente tem a maior aprovação de todas, chegando a quase 90% de aprovação da operação. Talvez só não foi 100 porque, sei lá, ainda teve gente que foi presa, né? Não foi uma batida logo de uma vez só. Talvez o povo deve ter ficado com aquele receio, né? Ah, vai prender, daqui a pouco o povo tá solto de novo, destruindo minha vida, me torturando, cobrando taxa aqui, metendo barricada, né? Gerenciando esse estado paralelo que se tornou a vida nas favelas. É algo extremamente preocupante, né? Não é mais só a questão da venda das drogas. Isso é uma coisa que vem, pelo menos agora, vem sendo bastante pontuada na imprensa. O Rodrigo Pimentel está falando bastante sobre isso. É que se a classe média já reclamava que tudo ela tem que pagar dobrado, porque ela tem que pagar por segurança, porque não tem segurança pública, tem que pagar por escola, porque a escola não é boa, o pobre nessa oportunidade tem. Só que agora o pobre também tem que pagar dobrado, porque o pobre paga o imposto do Lula e o imposto do gás, que vai para a turminha que comanda o domínio. Paga o imposto da internet e paga a internet específica da turminha que comanda todo aquele domínio. Então, assim, a vida do pobre está realmente cada vez pior. Uma situação, sabe, que vocês perguntam como é que o cara sai disso, ganha pouco. Às vezes ela é obrigada a sair disso, porque o cara chega lá e fala, tua casa é minha, eu preciso de tua casa, vai embora. A situação que o Brasil se encontra. No Ceará teve vários, né? Vários lugares que Teve os vários. caras tiveram expulsos. Pois é. Isso quando vira notícia quando é muita gente, mas individualmente teve uma menina aqui no X lá,
que ela apareceu falando que ela mesma teve que sair, não foi expulsa assim, sai daqui, mas ela foi cercada, não queria se envolver com tráfico, ela foi cercada um dia lá e falou, pô, ou dá ou desce, mais ou menos assim, e ela conseguiu fugir e nunca mais voltou para lá, não tinha como ela voltar para... Então a expulsão em massa vira notícia, mas essas pequenas expulsões que acontecem todo dia não viram, né? Ou seja, as poucas coisas que a gente ouve falar não chega nem aos pés do que realmente acontece nesse estado paralelo. E Arthur, a gente tem falado muito aqui no Quinto Elemento, o Kim também nos vídeos dele, sobre o sistema, né? O que é o sistema? O que é esse sistema que a gente fala? É contra o sistema, antissistema. E quando aconteceu esse negócio, foi muito interessante essa operação, porque parece que ficou muito evidente quem era o sistema, né? Porque a imprensa, as ONGs, o judiciário, todo mundo estava falando uma língua enquanto o povo falava outra, né? Então, assim, parece que teve um momento, assim, que a gente viu, a olho nu, assim, você conseguia ver o que é esse tal sistema, porque realmente ele entrou e aí depois viu que a opinião pública não era bem essa, aí foi se adaptando, né? A Globo foi voltando a falar bem, não sei o que, da operação, mostrar como o tráfico realmente é ruim. E aí, o que você tem a dizer sobre essa parte? Ou sobre o que você quiser também, fala o que você quiser. Uma hora depois você vai falar o que você quiser. Hoje puxando o fio tá anárquico. Não, mas olha só, o que eu ia falar antes de falar do sistema, fazer um complemento, é que, olha que curioso, até por causa até do sistema talvez, eu estava conversando hoje à tarde com alguns políticos aqui na França, né? E aí eles sabiam do que tinha acontecido no Rio. E aí eles viraram e falaram assim, nossa, que coisa, situação, etc. Qual é a sua opinião? Porque foi uma matança, né? Aí eu comecei a explicar um pouco como esse narcoterrorismo trabalha. Coisas, inclusive, que saíram no jornal, né, recentemente. Que eles têm crocodilos, né? Crocodilo para eliminar o corpo das pessoas, Sim. que eles fazem tortura, que eles batem nas pessoas, etc. Que eles impõem esse tipo de medida de expulsão das casas. Então, isso não chegava, não se chega metade, obviamente, metade, não se chega um milésimo, contendo a questão do salvo geral, de como essas questões do Estado paralelo, né, do Tribunal do Tráfico, as pessoas não tinham nem ideia, não têm a menor ideia. Não tem a menor ideia, não tem a menor ideia. A do crocodilo, os caras ficaram super chocados. Mas por quê? Porque existe um controle da informação, que você está falando do sistema, que é a forma como ele se manifesta. E a forma como se manifesta é a forma como ele divulga um pensamento único, entre várias outras formas, né? Ele acaba vendendo um pensamento único. E, geralmente, essa questão do tráfico, ela hoje ainda vive, e a esquerda trabalha com isso, com o mito fundante do garotinho que não teve oportunidade, não um garotinho que foi governador, né? Um garoto lá que não teve oportunidade, e aí ele acabou sendo obrigado para ajudar a família a entrar no tráfico, mas ele é um pequeno traficante e os grandes traficantes estão não sei aonde. Essa história não é real. Esses caras hoje têm um armamento. Eu fui mostrando as fotos dos armamentos apreendidos, né, das armas, dos fuzis, do drone, das bombas, e a turma fica chocada. Então, agora, o que houve é que, obviamente, primeiro, muita gente aqui fora não conhece essa informação, como elas realmente são no Brasil, mas, dentro do Brasil, é óbvio que todos esses instrumentos de manifestação do sistema, que fazem parte do sistema, essas engrenagens, essas correias de transmissão, talvez seja o melhor termo, né? Uma correia de transmissão do sistema, eles são muito sensíveis à opinião pública. E é curioso, porque você sabe que eu conheço gente aí do Brasil que faz parte dos grupos do WhatsApp, né? Do Leblon, da Faria Lima, não sei o quê. E aí, no início, teve aquele negócio, gente, que barbaridade, que chacina, estamos chocados, e etc. E quando saiu a pesquisa mostrando que 87%, 90% da população das favelas apoiaram a operação, quando o governador foi aplaudir de pé, recentemente você viu hoje na missa, né? Uhum. Ele foi aplaudir de pé, as pessoas levaram um susto. Mas como a população está a favor dessa matança? Isso, para mim, tem a ver com todo o nível de alienação que a elite do Brasil, essa elite da Faria Lima e do Leblon, tem
da vida real das pessoas. Eles não têm ideia do que é a vida real das pessoas. Eles não conhecem a vida real das pessoas. Estão completamente alienados, entendeu? Então, obviamente que agora começa uma mudança quando a Globo, os caras começaram a ver, inclusive essas notícias do próprio tráfico, falando pelo Metrópolis, por exemplo, falando do jacaré, falando da questão da tortura, se deu porque eles começaram a ver que existia um grande apoio da população a favor da operação. Então eles falaram assim, bom, agora eu vou mostrar, já que todo mundo gosta, eu vou começar diretamente a falar mal do tráfico, né? Então, mostra que às vezes a mídia tenta fazer a cabeça das pessoas, mas às vezes é impossível, porque a realidade se impõe, né? Nem sempre a construção de narrativa e ideologia vence. Mas tem a questão das ONGs, por exemplo, dessa coisa meio articulada que eu acho muito impressionante. Eu falei até no Twitter, no último programa acho que eu comentei, da coisa da fotografia. Já tinha uma fotografia icônica, já tinha, né, tudo isso articulado com a imprensa e não sei o quê. E aí ONGs já vão para cima do STF, aí a Comissão de Direitos Humanos pede prisão do Cláudio Castro, aí depois a PF fala que desconhecia a operação e depois tem o desmentido, o ministro da Justiça culpa o governo estadual, aí eles começam a ver que está tudo ruim e, não, vamos lá conversar com o governador. Aí vai o presidente, o Dom Pedro III, como o Kim falou, muito bom, o Dom Pedro III vai para o Rio e chega lá e vai conversar. E hoje saiu uma notícia, hoje é terça-feira, para quem não sabe, a gente grava terça-noite, que a ONG da advogada do Marcinho VP, do Comando Vermelho, também vai fazer uma reunião com o Alexandre de Moraes. Então, eu fico impressionado, como que essa parte, né, interessada, vamos dizer assim, como que ela está sentando na mesa também, né? Como que isso já não é tido como... Não tem conversa com pessoa que mata, que tortura, que faz tribunal do tráfico. Então, como noticiam, né? O Metrópolis noticia com uma naturalidade, a Andresa Matais até. A ONG da advogada de Marcinho VP, do Comando Vermelho, fará reunião com Alexandre de Moraes. Cara, como se isso fosse assim, bom, olha, pessoal, o Marcinho VP tem assessoria de imprensa para postar no Instagram e todo mundo fala que, nossa, que normalidade, né? Fala aí, Kim, tua vez agora. Sobre essa coisa de ONG, você fez um filme. Aliás, só pra... Essa história de Marcinho VP, não sei se você sabe, tem 2 Marcinhos VP, né? Antes desse veio outro. O Marcinho VP1, né, tipo Dom Pedro I. Tem uma história, inclusive, muito curiosa que vocês falam de Faria Lima. Pesquisem depois os mais interessados. Marcinho VP e João Moreira Salles. Ah, sim, essa história Veja tudo que se desdobrou na época, a matéria do Fantástico, a relação de ambos, possível ajuda para algumas coisas que eu acho que não deveriam ser lícitas, mas tudo bem, né? Esse aí é a nossa amada Faria Lima. Mas você fez um fio sobre as ONGs, que foi legal isso aí. Depois você isso. Não, quem comenta sobre as ONGs mesmo, quem fez o fio, foi a Pamela. Ela que faz assim uma baita coisa. Eu juntei também um material que a Gringa Brasília acabou colocando. E o que você observa nessa situação, como sempre, além de um apoio das ONGs ao crime, a própria questão da DPF das favelas, ela nasce lá atrás, antes mesmo, né, da decisão do Supremo, antes do PSB acionar via DPF, ela nasce com as ONGs, já discutindo sobre isso, e todo aquele contexto de sempre, né? E na polícia, desmilitarização, letalidade, aí eles jogam, né, genocídio da população negra pobre, um monte de coisa. E quando você volta para trás e olha quem são esses grupos, ou mais, quem financia esses grupos, são aquelas mesmas pessoas de sempre. O Soros, a USAID, a Fundação Ford, a Faria Lima de forma meio que indireta, essas ONGs, porque, por exemplo, você vai ter grupos, né, assim, entidades que ajudam a que as ONGs captem dinheiro. Então essas entidades muitas vezes recebem apoio financeiro de pessoas da Faria Lima. Você vê que, por exemplo, não que esteja ligada à questão diretamente da DPF das favelas, mas quando teve aí esse episódio, a ministra de Direitos Humanos, enfim, a Macaé e a Aniele, não lembro qual é qual. Sei que elas foram lá, junto com a Benedita da Silva. Quem organizou esse meio de campo para elas foi a CUFA, aquela Central Única das Favelas, que fez um evento recente que estava o advogado do Oruan, que é filho do Marcinho VP. E aí que você vai olhando, sabe, como é que se dá essas relações, o que acaba sendo discutido,
né, as ONGs que ganham espaço nessa situação. Você vê que a Turma da CUFA é parceira, esqueci o nome agora, não é Brasil Foundation, é Brasil Foundation, enfim, eu penso que é uma entidade, é Brasil alguma coisa, que ajuda também nesse processo de captação de recursos. Aí quando tu vê quem doa para esse tipo de coisa, tu vê banqueiro grande, de banco gigantesco, tu vê até mesmo pessoas que estão mais à direita, né? Você vê sei lá, o Thales Gomes lá da G4, que estava outro dia aí pagando de brabo na internet, não contrate petista. Aí o cara tá falando, não contrate petista. Ele tá enfiando dinheiro em ONG que ajuda o que tem de pior nesse país. Então tu consegue ver como é, não fala de o cara só um lacrador. É um lacrador de internet. Não abre a boca para falar de anistia, de falar nada que presta, mas na hora de lacrar aparece. Assim, a gente tá no estado das coisas que nós estamos, porque as pessoas não querem se inteirar de nada. As pessoas não têm nenhum interesse em estudar, não têm nenhum interesse em coletar informação, todo mundo é professor de Deus, e todo mundo, né, quer vai fechar os olhos assim, para o que está acontecendo. Se tivesse uma vontade real de mudança nesse país, esse país mudava. Se o pessoal realmente tivesse preocupação com segurança pública, o povo como um todo, e usasse essa insatisfação na hora de votar, na hora de escolher a classe política, as coisas mudavam. Mas muitas dessas pessoas que já foram assaltadas algumas vezes, já perderam o celular, já teve a arma na cabeça, chega na hora da eleição, ai, Bolsonaro fala palavrão, eu vou votar no Lula. Isso aí, cara. É a mesma coisa, tanto faz. Mas, é mulher de bandido. É aquele cara que fala de mulher de bandido, sabe? Você pediu por isso. Então, é aquela coisa, né? Você olha para a situação e, infelizmente, não é a parcela majoritária, que até assim, está muito satisfeito do que está acontecendo, mas não coloca em prática a sua insatisfação. Na hora que chega no escurinho da urna, enfim, né? Bom, vota em quem coaduna com bandido. Basta ver a pesquisa, né? Se 80% de quem mora lá concorda com a operação e não foi 80% de votos que o Bolsonaro teve nesses lugares, né? Então você já começa a pensar, pô, tem coisa estranha. Você vê a influência do tráfico internacional sobre várias entidades. Você vê que loucura. Hoje, a ONU, na sua conta de direitos humanos na América Latina, o alto comissário, né, da ONU para direitos humanos, que é acho que é Turk Volker, ele pediu, falando da operação que teve no Rio de Janeiro, foi a operação mais mortal da história, e ele pediu uma reforma abrangente e eficaz dos métodos policiais no Brasil. Quer dizer, as pessoas sofrem uma barbaridade, torturadas na favela, a ONU não aparece para nada. Mas na hora que existe a reação policial e a exigência do Estado de agir, os casos aparecem. Mas é curioso que quando os cristãos são presos na China, eles também não falam nada. Quando tem o massacre lá do Sudão, a confusão que tem na África, eles falam fino. Então você mostra que você vê o quê? Que existe uma influência do crime organizado, não só nas ONGs, mas em várias instituições, inclusive na ONU, porque apareceu para se pronunciar em relação a isso, entendeu? E ajuda a criar esse mito que a gente falou um pouco da ideia de que é o garoto pobrezinho que foi massacrado pelo Estado malvadão. E é engraçado que isso está em todo lugar, né? Porque a gente viu também uma das coisas que chamou a atenção essa semana foi o Luciano Huck falando, nossa, precisamos pensar que aquelas pessoas tinham mãe, né? Só que, cara, 40 mil pessoas são assassinadas no Brasil, boa parte pelo crime organizado. E você nunca falou das mães dessas pessoas, são daqueles 120 que são os causadores dessas mortes, muitas vezes, né? A boa parte dessas mortes, você está preocupado e você nunca falou um pio sobre realmente as outras mães, né? Porque até a mãe do bandido, ela tem duas, se ela for realmente uma boa mãe, né? Ela tem duas decepções. Ela tem a decepção do filho que morreu pelo tráfico e por ter perdido pelo tráfico. Ela não gosta de bandido também. Ela não gosta. Aqueles amiguinhos dele, ela também vai achar ruim. Ela acha legal que eles não estejam mais entre nós, porque foram eles que levaram os filhos para o tráfico. Então, assim, é uma coisa que 2 segundos pensando no assunto, você já entende. Só que o que ele não fala, que
são as ligações que ele tem, por exemplo, com a Tabata, né? Tá sempre fazendo campainha ou falando bem da Tabata Amaral, a coisa do Renova BR, que ele também é envolvido, junto com o Lehman, que é um dos milionários ongueiros e não sei o quê. O Lehman nem sei se é ongueiro, mas ele está sempre envolvido nessas coisas globalistas aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas estão começando a fazer essas ligações, né? Por isso também que o pessoal está reclamando que tem muita liberdade nessa internet. O Hulk é um que faz uma doação para aquela ONG Criando Falcões. Eu nunca vi nenhum falcão sendo criado ali, né? Mas nunca vi nenhum céu dali, mas tem o tal do Criando Falcões, e que tem uma ação em algumas favelas. Eu me lembro que uma vez eu fui em São Paulo, em Paraisópolis, e tinha uma ONG que é famosa, cara, de um cara famoso. Esse cara já ganhou alguns prêmios na ONU, enfim. E ele recebe dinheiro. A coisa, veja só, a coisa é tão estruturada que dentro da favela de Paraisópolis, por exemplo, o correio, porque não tem os números, né, das casas, etc. Então o correio não consegue identificar e chegar nas casas para entregar, por exemplo, Magazine Luiza, essas coisas, né? Não entrega lá. Sim. Não tem CEP. Então o cara não consegue. Então o que esses caras fizeram? Eles fizeram um centro de recepção das mercadorias, então o correio entrega nesse centro nesse armazém, nesse centro logístico interno para Paraisópolis, e a Americanas do Lehman, Americanas, da fraude e tal, Americanas, tinha um centro, então, de entrega interno, em que eles vão com o carrinho e entregam nas favelas, porque ele conhece dentro da favela. E quem essa ONG apoia? Eu vou achar o nome desse cara, depois eu vou procurar. Quando eu falar, ele é super famoso. Quem eles apoiam? A Tabata. Entendeu? Então é óbvio que existe uma série de conflitos, entendeu? De interesses, de que realmente manda dentro da comunidade, entendeu? Não é uma coincidência, né? Ele falar dos coitadinhos que estavam ali, porque tá tudo na mesma bacia. Agora vamos falar sobre natureza, né, gente? Porque o Bill Gates saiu fora dessa barca furada já, mas que era um dos caras que mais defendiam a Agenda Verde, já falou, não, talvez a gente tenha exagerado um pouco, não sei, já está pulando fora. Mas o Brasil, como sempre, ainda mais através do Lula, está sempre na vanguarda do atraso, e ele resolveu, a COP30 está aí de pé, né, teve a abertura, não sei se já começou os eventos, mas a abertura já foi, e ela virou vitrine internacional, só se fala de outra coisa, não é isso? Okay. E o Lula resolveu que lá vai ter GLO, né? Porque lá, para proteger gringo, o Lula bota um GLO lá, bota o exército. Para proteger brasileiro, não. Os caras estão acostumados, né? A se ferrar, a ser torturado. Mas para proteger os gringos, coitado, eles vêm aqui, a gente precisa tratar bem, não é isso? É a mesma ladainha de sempre, né? O mundo verde, isso, aquilo, outro. Assim, esse evento, só o fato dele estar acontecendo já é um absurdo, sabe? Qualquer país decente deveria se opor à COP e tudo. Deveria se opor à ONU, sabe? A ONU é um órgão maligno mesmo. A ONU não existe para ajudar ninguém, existe para fazer mal. No máximo, ele vai fazer alguma açãozinha ou outra aí, local, pequena, para tentar cooptar a parte da sociedade e fingir que está trabalhando pelo bem de todos. Mas não faz nada. Você vê essa COP, né? Tá se discutindo o quê? A COP, o evento em si. Mas a agenda, ninguém sabe. Ninguém sabe, não é assunto de nada. A imprensa noticia, não, olha só, o Lula, tá todo mundo vindo do Brasil, tá no centro do mundo, e discutir o quê? O que é que está sendo discutido mesmo? Quais serão os ganhos que serão colocados na mesa? Nada, não tem nada. É só um eventozinho pro beautiful people, curtir a vida, movimentar, quem sabe, até um mercado que funciona na calada da noite, né? Às vezes também na calada do dia, né? Vai saber, entre quatro paredes, o que é que o gringo aí de esquerda vem fazer no Brasil. Vamos Será ver que eles vão discutir soberania lá, ou quem? Para abraçar o mico-leão dourado. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Ele vai dançar o tacacá e ficar de boa. Ai. Sabe assim, é absurdo, véio. Eu não aguento a coisa dessa. Aí você vê como as coisas são rasas. Aí no meio disso, você vê que essa pauta tá tão em desuso que o Bill Gates, e eu acho que o Bill Gates não faz isso sozinho, né?
Eu acho que é até uma própria constatação, e eu acho que em parte não dá para também falar assim, o Trump está mudando tudo. Acho que o governo Trump mudou muita coisa, mas eu acho que a questão da inteligência artificial também tem um ponto central em tudo que está rolando. A necessidade da construção de data centers para você ter poder de processamento, tanto para inteligência artificial quanto para armazenamento, dados, e cada vez você precisa de mais dados, mais armazenamento, chegou no ponto que toda essa liderança, né, das big techs, que hoje meio que comandam o mundo, falam, peraí, velho, esse discurso aí de meio ambiente, crédito de carbono, isso daí é meio complicado, né? Isso é meio apocalíptico, não vamos seguir por esse caminho, a gente tem que continuar aqui nos desenvolvendo. Então todo mundo já mudou de tom. Mais uma vez, olha, pensa aí quando vocês eram criança, era o que? Acho que era primeiro o buraco da camada de ozônio. Aí ninguém mais fala do buraco da camada de ozônio, né? Eu nunca mais ouvi o buraco, nunca. Sério, eu não lembro o dia que eu ouvi alguém falando do buraco da camada de ozônio. Se o buraco tampou, alguém me avisa. Se o buraco desapareceu, também. Aí depois era aquecimento global. Na verdade, primeiro foi resfriamento. Não, teve um efeito estufa. Teve efeito estufa, mas efeito que aí era meio ozônio. Era meio ozônio. Isso, aí depois foi aquecimento global. Aí meio que não aqueceu, meio que deu uma resfriada, já virou para mudança climática. Então, assim, é pura conversa mole. Pura conversa mole. Atrás de conversa mole, e não dá nenhum. Aí o papo é sempre o mesmo, é sempre isso. Aí enquanto tá lá os outros países se desenvolvendo, explorando tudo, o Brasil fica nessa ladainha, Lula fica lacrando, a Globo também, e aí? E nada. A vida da população continua a porcaria, e a maior parte aí também é um monte de abestado repetindo esse discurso ambiental bobo que não leva a lugar nenhum. A nossa flop 30, como diz a Pamela. Pois é. Flop 30 é brilhante. Essa ela arrebentou. Ela arrebentou. Não, você sabe o que acontece? Hoje eu li aqui de manhã os jornais, ninguém comenta a COP. É um não assunto. Não existe. Agora, existe um... Muito, muito curioso, foi um artigo que saiu hoje no Financial Times, no New York Times. Eu ia até postar lá no Twitter, mas eu acabei esquecendo. O que eles fizeram? Como o Bill Gates falou que o mundo não vai acabar, não vai ter um terremoto, um meteoro climático que vai destruir tudo, e nós temos os dinossauros, obviamente a frase dele bateu muito profundamente em muitos grupos, né, das elites mundiais. Então botaram ele para falar uma outra pauta que vai começar a rolar agora, já está rolando no New York Times, que ele falou o seguinte: não, de fato, nós não vamos ser extintos por causa das mudanças climáticas, mas nós vamos sentir as mudanças climáticas de maneira diferente, dando a ideia agora que vai existir uma desigualdade climática. Entendeu? Então, com a desigualdade climática, as pessoas vão sentir mais ou menos de forma diferente. Então, eles vão tentar pegar essa pauta da igualdade e da justiça social e estender para uma questão climática. E aí tem uma pilantragem que é absolutamente fantástica nessa leitura, que é fantástica, que é o seguinte: os governos de esquerda vão justificar o fato, por exemplo, de não terem aprovado o marco de saneamento, de não ter esgoto, de não criar infraestrutura, como a Tabata já falou quando choveu em São Paulo, pra caramba, e todo ano, eu estou em São Paulo, acho que morei em São Paulo quase 8 anos, vai ver 10 anos, né? E todo ano chovia pra caramba, não tem nada, alaga. Ó, eu me lembro ali, quando eu ia morei ali na Tijuca, né, desembargador Isidro, quando eu ia pro famoso Impacto da Tijuca, estudar de vez em quando, tinha que passar na volta por algum motivo pelo Maracanã, e já sabia que em março o pau ia torar, inclusive tem a famosa água de março. Fechando o verão. Aliás, eu achava que eu não. A Luana achava que era águas de mar sufechando. O que é sufechar? Águas de mar sufechando o verão. A Luana é a minha madrasta. Ela achava que era sufechando, do verbo sufechar. Mas tudo bem. Mais chique a gente. A gente é tosquinho. Águas de mar sufechar. Mas mesmo. A gente está acostumado com isso. Então, já está acostumado, não é uma novidade, né, de agora. Só que eles vão justificar toda essa falta de investimento em infraestrutura e todos os problemas como se fosse uma desigualdade climática. Isso foi assim, ato contínuo da frase do Bill Gates, botaram o Bill Gates para falar isso hoje no New York Times, para começar a ele ter que se corrigir de alguma maneira e manter a pauta climática, mas com uma outra percepção, entendeu? E aqui no Brasil, onde... Fala, você ia falar mais?
Não, eu ia mandar mais um assunto, porque o Kim falou do buraco de ozônio, Pode falar. mas outro assunto que, por exemplo, também acabou, subitamente desapareceu, é a geleira, né? Porque agora parece que eles identificaram mais não sei quantas toneladas de gelo nos polos. Ele falou, não, as geleiras vão derreter, os polar vão morrer. Até acho que você fez um vídeo por Quinto uma vez, não foi? Sim. Que a população de polar aumentou, os pinguins aumentaram e o gelo aumentou. Resumo da ópera, esse assunto morreu, ninguém mais fala do urso polar. Não, o professor Molion sempre falava disso, né? Que as geleiras vão e voltam, vários, né? Mas, enfim, aqui no Brasil, onde as ideologias vêm para morrer, né? É que nem as baleias, sabe? Os elefantes vão para um lugar afastado para morrer. O Brasil é onde as ideologias vêm, né? Então, aqui a gente tem no Rio de Janeiro, com o príncipe William Earthshot, que também fala de ambientalismo, o Fórum Bloomberg, com Eduardo Leite, falando de cidades resilientes, inclusive, que a gente falou na época das chuvas do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre era uma cidade resiliente. Quem quiser saber mais vai ver o documentário lá. O FOPA em São Paulo, com Alckmin, Aras, Marcos Pereira, falando, né, do financismo verde, enfim, né? Falando não, eles são o financismo verde aqui de São Paulo. Enfim, né? Aqui essas coisas demoram, né, para a gente se livrar delas, por isso que a gente está tão atrasado às vezes. Mas quem quer falar mais alguma coisa da COP ou é isso mesmo? Teve também aquela coisa da margem equatorial, né? Poucas semanas antes os caras aprovaram a margem equatorial, que até ontem era vai acabar o mundo se aprovar a margem equatorial, acabar com a natureza. Isso pois eles não falaram. Não, a única coisa a falar é o seguinte, se tiver alguém que chegou aqui de paraquedas, está nos ouvindo hoje pela primeira vez, vão atrás dessa história de como surgiram, né, as COPs, essa questão toda, essa discussão ambiental. Eu já fiz vários dossiês sobre isso, não vou me estender muito, mas quando você pega o fio da meada, você vê que todo esse movimento, ele já nasce, né, globalista, pode-se assim falar. Nasce desde a criação do Clube de Roma, o relatório do limite do crescimento, que enseja a Estocolmo 72, que é a primeira reunião da ONU sobre o tema, que vai crescendo, aí você tem lá os marcos, o relatório da Brundtland nos anos 80, a Rio 92, e aí depois começa realmente a questão das COPs. Nada disso é aleatório. No final do dia, só um evento que eles fazem anualmente para tentar avançar com a agenda e no final do dia é contra você, né? Tem até aquela frase que a gente fala de brincadeira que você... Não é de brincadeira, não, é verdade. Você é o carbono que eles querem eliminar. Sim. Pode parecer bobagem, mas no final do dia é isso que está acontecendo e é isso que eles querem continuar. Tentam fazer todo santo dia. É isso aí. Agora, continuando com você, que você falou um pouquinho agora, a história da JIF, né, que eles tiveram multas reduzidas, teve também a questão da AMP da transição energética, que favoreceu os irmãos batistas, os campeões nacionais de sempre, aquela história dos devedores contumazes. A gente tem bastante coisa que aconteceu nesse último mês, até coisa que aconteceu um pouquinho antes, depois, mas que é essa movimentação de entregar tudo na mão dos caras, né, bicho? Como é que você também falou sobre isso num vídeo de um jeito bem legal? Queria que você desse assim, rápida. O que está acontecendo no Brasil, né? A política oligopolista de fortalecimento dos campeões nacionais está de vento em polpa, vamos falar assim. E tudo isso está acontecendo e as pessoas não entendem, não é por conta que o Lula é um comunista e por conta do PT, porque o comunismo diz o quê? Que é o Estado que vai gerenciar os meios de produção. E não é isso que está acontecendo. E é por isso que muita gente aponta o dedo pro Lula e fala que o Lula é um neoliberal. Mas tenta explicar isso pro cara que tem a mente fechada e repete, não, Lula, comunista do Foro de São Paulo. Como se ser do Foro de São Paulo e ser um fã daí dos amigos dele comunistas, principalmente os ditadores da América Latina, fizesse o governo Lula, né, uma pessoa que iria implementar um governo comunista no Brasil, assim, todo amplo espectro da coisa. Essa situação toda que está acontecendo se chama liberalismo brasileiro. É isso que está acontecendo. Que é o quê? É o Estado brasileiro atuando lado a lado com setores da elite para repartir o Brasil entre eles. Isso é o que acontece no Brasil
Brasil é Brasil. Desde que o Brasil é Brasil. Né? Tanto que já começou que a capitania hereditária. Então o pessoal acha que até hoje tem que ser assim. Né? O Jorge Batista tem a sua capitania hereditária hoje, outra é do André Esteves, outra da família Moreira Salles, junto com o Setúbal, né? Porque agora é o Itaú Unibanco, e eles vão, outra da família Marinho, cada um tem a sua capitania hereditária. É o que se tornou o Brasil. Aí a última é o seguinte, ainda por desdobramento da privatização da Eletrobras, que foi um erro, né, da equipe econômica do governo Bolsonaro, já falei isso por diversas vezes, tive a oportunidade, inclusive, de falar isso para um ex-membro da equipe econômica, era o Márcio Furtado. Eu falei para ele, primeiro eu reclamei que achava muito complicado o governo ter mais de 40% das ações, mas só ter 10%, né, dos votos, né, no conselho. Ele falou, não, mas isso é uma poison pill, ninguém vai ter mais do que 10%, não importa quantos por cento ação o cara possa comprar. E eu falava, Márcio, tu consegue me apontar um grupo com dinheiro suficiente para ter um assento no conselho no mundo hoje que não vai ser favorável a toda essa agenda que a gente diz combater? Pois é. Você tem um ponto. Pois é, né? Aí, a partir do momento que foi privatizada, né? Aí a turma mudou de ideia e eles começaram a entender que o caminho da Eletrobras é buscar ser net zero, né? Carbono neutro, não emitir nada. Então, se desfez das térmicas lá do norte do país. Quem comprou? A JBS. Aí o Lula, todo mundo assim, meu Deus, vai comprar? Como assim? Dá prejuízo? Viu aquela MP milagrosa que caiu com uma luva para a turma da JBS. Aí agora, enquanto o mundo discute, né, mil e uma coisas, enquanto lá atrás a gente falava sobre, poxa, bicho, o Brasil não tem bomba atômica. Quem que compra agora também? As usinas de Angra. A JBS. A JBS, eu ia te falar, na verdade, a JBS é o braço de produção de gado, né, Sim, dos irmãos Batista. Eles têm vários. Né? Isso. A JF é a holding, que está aqui em cima, a JBS é porque é mais conhecida do povão, né? Então é do gado. Aí você tem a Amba Energia, você tem acho que o Banco Original, se não estou enganado, que é o braço deles do mercado financeiro. Arthur me lembra se não for o Banco Original. Mas sim, você vai ter vários. E vai aí. Então, assim, tudo isso vai acontecendo. Aí agora que eles comparem as ações, vem a turma lá falando, a eletronuclear precisa de um aporte bilionário do governo. Bem no momento, né, cai com uma luva, mais uma vez. Aquelas coincidências, né? Pois é. E aí o pessoal não entende que esse discurso, vamos liberar tudo, Estado mínimo, vamos privatizar tudo, o que é que ele gera na prática? Você pega um ativo nacional, entrega na mão dos seus inimigos, que vão ganhar dinheiro nas suas custas, e esse dinheiro vai ser utilizado para financiar os políticos que você combate. Esse é o resultado prático do que está acontecendo, assim, sempre. E a única coisa que os liberais sabem te falar é que não, mas se não privatizar, o PT rouba. E o segundo ponto é, não, mas você lembra como era a telefonia nos anos 90? E aí os caras tentam reduzir uma situação que é muito mais complexa, que a gente também tem uma área que passou por uma verdadeira transformação tecnológica. Sim. Eu acho que nos anos 80, assim, as pessoas nem tinham computador em casa, no início dos anos 80. Hoje, a gente, assim, tem gente que não tem computador porque não precisa mais, porque faz tudo no celular. É aquela coisa que parecia filme, Star Trek, né? Você vê lá o Spock, lá como é que você pode fazer assim, né? Fala, nossa! Aí você vai agora ter na sua mão, sabe? Bocó. Aí, eu mesmo e aí tu acha... Eu mesmo fui um que falava muito dessa essa movimentação toda, tudo que aconteceu foi só porque privatizou. Eu acho que não tem nenhum fator tecnológico nesse processo todo de baratear o acesso a linhas telefônicas e tudo mais. Pelo amor de Deus, gente. É isso que está acontecendo. O Estado não era assim uma coisa super eficiente, mas hoje a gente tem problema com empresa privada. Vai tentar falar com alguém de qualquer empresa grande aí. Você toma uma canseira. E é o que você falou. A única coisa que eu discordo um pouquinho é na questão de nomenclatura também, que não vai fazer muita diferença. Mas assim, o comunismo e o liberalismo, e isso não é nenhuma novidade, não sou eu que inventei isso,
são duas faces da mesma moeda. O próprio Arthur já falou isso algumas vezes. Então, assim, não é que uma coisa exclui a outra. O Lula ser meio comunista e esse liberal, neoliberal, assim, que vende tudo justamente para os amigos. Porque sempre foi assim. Quem financiou o comunismo na Rússia foram também os bilionários. Isso na prática é assim. Mas eu acho que é bom. Eu acho que é bom de separar, porque se você tem que ter minimamente um rótulo para entender, porque em tese, a política comunista, que é o Estado governando tudo. Sim. O Estado mínimo, tudo em iniciativa privada, não é o comunismo. Não é o comunismo que prega isso. Então, eu acho bom colocar, porque a galera tenta enxergar tudo por uma ótica e tenta forçar a análise dentro de um rótulo. Fala, cara, é verdade. Não vai, velho, dessa forma. Você tem que analisar o governo Lula pelo que ele é, pelo que ele faz. O governo Lula é o governo Galípolo. A Selic é 15% que não vai baixar. Daqui a pouco vai ter 20% de Selic. E assim, mas como assim? Qual a lógica? Não tem. Eu queria que pegasse aí os maiores economistas do mundo, colocasse numa sala e falar: vocês poderiam explicar porque o Brasil, com a população de mais de 200 bilhões, com a relação de dívida PIB-X, que não está numa guerra, tem o segundo maior juro real do planeta. Expliquem. Não faz sentido. Expliquem. Por que a Rússia tem um juro menor do que o do Brasil? Bora. Que está em guerra. Ninguém vai ter a resposta. Pois é. E aí de quem falar que existe uma espécie de cartel, né, no Brasil para manter a taxa de juros alta para a galera que vive de rentismo. É isso aí. Faço questão, Kim, de abrir um parênteses aqui, você desculpa aí, Trelli. E eu gostaria muito de deixar um convite aberto a todos os liberais, qualquer um, como sempre, que você sabe que não nos falta coragem aqui, de a qualquer tempo, não precisa nem marcar, não. Toca o telefone aqui, fala, cabe a live, aí vamos fazer. Para discutir o processo de privatização das empresas de telecomunicação no Brasil. Porque eu tive o privilégio de participar disso quando eu trabalhava no Opportunity, eu conheço absolutamente bem. Então, eu digo para você que essa ideia de que ela foi vendida, e como você está falando, não teve a questão tecnológica, não teve evolução, cultura do Estado, e que o livre mercado funcionava, o que você está falando primeiro da questão tecnológica foi uma grande alteração da tecnologia que, basicamente, ela forçou o que era a tecnologia analógica virar digital. E isso começa nos Estados Unidos, tanto que quem viajava antes dos anos 90 para os Estados Unidos lembrava que quando tinha que fazer uma ligação para o Brasil, o problema não era do Brasil, você tinha que falar com uma telefonista, e aí você falava assim, direct call ou called call, você vai pagar aqui ou vai pagar lá no receptor? E a mulher, ela fazia a ligação, ela passava a linha, então os Estados Unidos também era super atrasado na questão tecnológica. Então houve essa questão da mudança do analógico para o digital. Sendo que, se você for procurar, a Telesc, que era a famosa Tele de Santa Catarina, já era digitalizada. Antes disso, tanto que era dos ativos. Quando foi feita a privatização da Telebrás, foi feita pelo Sérgio Mota. Ele queria promover a competição, o livre mercado, né? O livre mercado. E aí ele dividiu o Brasil em várias áreas. Procura no Google, Tele Centro-Sul, Tele Norte-Leste, Tele Sudeste. Você tinha vários grupos que foram criados fixa e celular. Você tinha de fixo e celular. Então, era você várias companhias de telecomunicações, fixo e celular, competindo entre elas para baratear. No final das contas, foi feita a privatização segmentada da Telebrás. Não foi feita, atenção, não caiam na história que foi posto dinheiro novo no Brasil, isso não aconteceu. O BNDES financiou todas as aquisições e você tinha que entrar com uma parcela. Você tinha que estar com uma parcela de dinheiro proprietário, tipo 20/80. Só que o Fernando Henrique falou o seguinte, quem quiser pode pagar isso com vários tipos de títulos de dívida que o governo deve. Então o governo aceitava, se você fosse credor do governo, que você pudesse pagar a aquisição com a dívida que você tinha. Só que essas dívidas eram negociadas a um valor de 10%, 5%, do valor verdadeiro dela no mercado, e muitos desses bancos pagaram isso comprando a 5%, 10% do valor de face, como a gente chama, do valor real, e entregando a valor real. Quer dizer, o cara gastou R$1 e entregou lá em cima uma fortuna. E pagou muito com uma coisa chamada TDA, que é Título da Dívida Agrária. Então, dito isso, eu desafio o liberal a conversar comigo, quem quiser, sobre o processo de privatização do Brasil, porque isso eu participei diretamente. No final das contas, você procura no Google
todas as companhias, como elas foram privatizadas, inclusive você tinha a Embratel, que tinha a Paula Rose, né, a Fado 21, você tinha vários desses caras, tudo isso consolidou e viraram 3 companhias, Vivo, Claro e Oi. É isso aí. No final montou um grande oligopólio. Esse é o exemplo real do que aconteceu no Brasil, entendeu? Então, é realmente absurdo. Eu queria fazer um parênteses. Você vai falar, a gente vai falar sobre a questão dos devedores contumazes? Sim, pode falar, pode falar. Você pode falar o que você quiser, meu querido. Fala o que você quiser. Tá... Não, mas é um dos pontos aqui que eu tinha falado. Até, né? Então, eu queria fazer um ponto curioso, porque essa questão do devedor contumaz, ele tem me chamado muita atenção, porque ele tem ganho muita força no Brasil. E eu não acredito nesses movimentos que ocorrem concomitantemente no mundo. E tem algumas coisas por trás que eu queria puxar o fio aí com vocês. Primeiro, por exemplo, essa semana passada, o governo da Itália pegou 1,5, né, 1 bilhão quase, de ativos da Campari por dívidas, sonegação fiscal, segundo o governo da Itália. O que está acontecendo no mundo é que está começando a ter, se você olhar em várias notícias, prisão preventiva, prisão de empresários, tudo pela questão de dívida fiscal, tá? Sobre a dívida fiscal. E o argumento, o marketing que está sendo dado é exatamente o mesmo marketing que foi dado na época do combate à corrupção. Porque teve uma sacada de marketing para mim que foi brilhante na questão do convencimento do combate à corrupção, que é o seguinte: sabe qual o problema que você tem na saúde? Sabe por que o posto de saúde não tem remédio? Sabe por que o colégio do seu filho não tem professor? Sabe por que ou não tem estrutura? Por causa da corrupção. Então, a ideia de que havia isso. Inclusive, falava, né? Quando o cara rouba da saúde, matam não sei quantos mil pessoas. A ideia do genocida, que depois foi associada à pandemia, e até mesmo à direita, ela já começa lá atrás no combate à corrupção. E isso não foi só no Brasil, mas foi no mundo. Só que em um determinado momento, esse discurso começou a encontrar uma resistência em relação ao próprio direito penal, né? E não conseguiu prosperar. E eu estou vendo um movimento que agora está começando a ser o seguinte: voltar com a questão fiscal para usar a mesma desculpa. Se hoje você não tem saúde no posto, se você não tem remédio no posto, é porque um empresário malvadão sonegou. Você vê que volta e meia o Haddad fala: o sonegador fiscal, esses caras são sonegadores, sonegador. E dessa vez há uma mudança em relação à questão do combate à corrupção, porque o judiciário é super favorável à questão do combate, a teórica combate à sonegação fiscal, porque tira também dos holofotes o verdadeiro problema, que é o tamanho do custo do Estado. Exatamente. Entendeu? E o custo do próprio judiciário. Entendeu? Então você está começando a ter novamente uma ideia de perseguição estatal, só que agora não pela corrupção, mas pela sonegação fiscal a empresários. Isso chama muita atenção para mim, porque, por exemplo, quando o Putin resolveu implementar o seu regime totalitário, logo depois que ele assumiu, né, lá atrás, a primeira coisa que ele começou a prender empresários na Rússia foi baseada na sonegação fiscal. Porque o povo apoia, entendeu? O povo apoia. Então, eu estou vendo que esses movimentos totalitários, eles estão se reencontrando em discurso, e o devedor contumaz vai ser mais ou menos isso, né? É juntar várias empresas, considerar um grande bloco, acima de sei quanto do somatório dos passivos, etc. E aí o cara começa a ter uma série de problemas junto à Receita Federal e até mesmo criminal. Recentemente, por exemplo, o Supremo, que não tinha o entendimento de que a questão fiscal poderia levar, né, a questões de prisão, etc., mudou o seu entendimento. Então, você está vendo agora uma mudança de discurso novamente para o aumento do Estado totalitário e policialesco. E, obviamente, aí todos esses órgãos da tecnoestrutura gostam muito desse discurso, porque, no final das contas, justificam que eles possam manter o custo do Estado e aumentar o custo deles, né? Então, está tendo uma grande comoção de um discurso que une todo mundo. Me chama a atenção isso. Não me chama a atenção. O script a gente já conhece, né?
Quem é inimigo do governo vai ser perseguido, quem não é vai passar batido. Ah, não pagou, mas foi porque sim, porque ele é bonzinho, ele é meu amigo, não vai acontecer nada. E a gente vai ver tudo isso se repetir mais uma vez. E aí, isso aqui é engraçado, né? É o assassinato indireto, né? Porque o cara mata o cara do SUS porque não pagou o imposto. Mas o cara com fuzil na mão, não. Esse não mata diretamente. Ele não é nem assassino, ele é um pobre coitado. O cara que realmente faz a violência direta, ele não. A gente precisa tomar cuidado, não pode sair assim falando também, poxa, que ele é um bandido, ou coisa assim, ou terrorista. Mas o cara que sonega, esse tem que se fuder. Desculpa aí. Por trás de um fuzil existe um ser humano, diria Oruan. Mas por trás de um empresário tem um FDS. Exatamente, é isso mesmo, é isso aí. Bom, vamos aqui para o Brasil. O Lula gastou uma fortuna, né, em propaganda e não está adiantando muito, porque realmente essa história de falar que o traficante é vítima, inclusive no timing que ele falou, não está ajudando muito o governo. E aí ele coloca o Boulos no ministério, enfim, para reforçar, sei lá, uma base na periferia. Se bem que quem vota em Boulos é o pessoal da Vila Madalena, né? Da periferia, quando vota, é porque não sabe o que está fazendo direito. Bom, e aí a gente tem, cara, o Bolsonaro preso até hoje. Esse assunto ficou em segundo plano até para a direita, né? Realmente parece que está uma normalidade institucional aqui. Por outro lado, a questão das tarifas esfriaram em relação aos Estados Unidos, né? Porque essa operação também mexeu nas negociações. Queria que o Kim desse uma focada agora na política nacional, passando lá até para Santa Catarina, se quiser. Enfim. Então, política nacional nos últimos dias, assim, além do PP e do União Brasil, toda a turma do Centrão que disse que ia desembarcar do governo, estarem negociando cargos no governo, né? Ou seja, ninguém desembarcou nada. O único ponto é do lado deles. Os governadores democráticos deram uma submergida. Saiu até uma notícia dizendo que o Ratinho pai falou pro Lula que o Ratinho filho não vai ser candidato à presidência. Caiado aí, segue que rodando, não sei falar. Caiado, na verdade, é o único que vem falando coisas que, eu até comentei em vídeo, não me fazem gostar mais do Caiado, mas me faz ter mais birra dos governadores. O Caiado vem sendo o único aí ao lado do Cláudio Castro, né, que vem batendo mesmo, assim, de forma assertiva na segurança pública, falando, inclusive, contra Lula e contra o PT, nominalmente contra ambos, e também criticando a questão da DPF das favelas, falando aí sobre o Monte Olimpo, né? Algo que até então é impensável, enquanto os governadores seguem silêncio absoluto, né? Calculando como irão se posicionar. Aí do lado da direita, a gente vê o Jair sendo jogado ao léu, ninguém liga, sabe? Só o povão fala de Bolsonaro, se preocupa com ele, com sua saúde, com seu estado, com as injustiças. E aí o único evento assim, que realmente fugiu, né, do padrão e ganhou destaque nos últimos dias foi a questão lá de Santa Catarina, onde a deputada estadual Campagnolo, que até então, pelo que me consta, ela não seria candidata ao Senado, assim, né, não consigo muito compreender, ela se sentiu extremamente ofendida com a possibilidade do Carlos ser candidato e começou aí uma jornada de destruição da família Bolsonaro, com acusações das mais diversas possíveis, falando que ele está atrapalhando, ele está fazendo isso, ele está rachando Estado, não sei o quê, pipipi, querendo colocar o Carlos contra a Carol de Tone, sendo que o Carlos deixou claro, o apoio aqui é para a Carol de Tone, é a nossa candidata, sabe? E você fica se perguntando o que está acontecendo. Aí vem aquele timing das coisas, né? O mesmo jornalista da Revista Oeste que distorceu aquelas informações sobre Eduardo Bolsonaro, de que ele estaria aí a reboque do Tarcísio para saber o que ele vai fazer em seu futuro, mesmo o Eduardo falando que a vida política dele não depende do Tarcísio, ele publica uma matéria onde ele não dá destaque para o que o Carlos Bolsonaro fez. Isso é curioso, né? Porque a menina disse que ela foi atacada, e aí esse jornalista, Adilson Salgueiro, não dá espaço nenhum. Então é bem estranho, né? O mesmo jornalista no intervalo de tempo muito curto. Aí você tem aqueles mesmos setores de sempre da direita, a turma que gosta de chamar Bolsonaro de frouxo, vagabundo, safado,
Aí você tem o Tobias Panqueca, que é um frustrado, que foi demitido do MEC. E, enfim, acho que ele também mudou o cigarro. Antigamente ele fumava aquele cigarro que causava câncer. Não sei se estão ligados, sei lá o fundo, né? Não fumo, causa câncer. Ele mudou porque deixa broxa. E aí, bicho, o bicho ficou insuportável nos últimos tempos, só faz piorar. Aí você tem a turminha da militância do Novo jogando para cima. Você tem a turma do MBL também, em defesa da Campagnolo, que chamou a atenção nas últimas horas. E aí, no dia de terça-feira, no caso hoje, está gravando, o Eduardo até fez um texto bem explicativo, sabe, mostrando como as coisas não são bem assim como a Campagnolo está tentando colocar, relembrando algumas coisas, né, que política é grupo, existe hierarquia, existe um plano maior, existe a sua vez, existe a fila, mas eu acho que, na verdade, essa treta no final do dia é o seguinte, o povão mesmo, fica às vezes perdido, porque parte do pressuposto que todo mundo é bem intencionado e todo mundo está lutando em prol de alguma coisa, o que não é verdade. E aí, quem já tem oposição contrária aproveita dessa situação para tentar desgastar a família Bolsonaro. E os Bolsonaro, até comentei isso, eu acho que eles meio que pecam com essa política de apaziguamento. Porque quanto mais apaziguamento eles tentam, mais a turminha acusa eles de criar rachas, de fazerem brigas, de brigar. A turma inverte o ônus. Sabe, o Carlos estava parado, é atacado, o Carlos faz um comentário, o que essa menina está falando é mentira, ponto. A menina deixou trocentas mensagens, gritaria, imagem, print, foi no pânico, gritou, acusou o Bolsonaro de querer blindar os filhos para não ser preso, acusou de não existir uma liderança na direita. Não tem, não. Eduardo Bolsonaro é liderança, o Emílio Surita precisou explicar. Então, assim, a turma usa esses episódios para fazer o que eles já fizeram na eleição de 2024 com o Pablo Marçal. Eu falava muito, gente, essa eleição não é sobre São Paulo, não é sobre São Paulo, é sobre o futuro da direita. E ficou provado. É o que eles fizeram na disputa da presidência da Câmara, né, Senado. Todo episódio que eles enxergam uma oportunidade de desgraçar com a vida de Bolsonaro e com a imagem de Bolsonaro perante o povo, eles fazem isso. Aplicam um bom e velho Deltan Dallagnol. Descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Isso foi uma das coisas que chama a atenção mesmo. Porque entre todas as discussões, eu olhando aqui, não sou um cara que entende de movimentos políticos. Acho que tem uma coisa que eu percebi, assim, primeiro que as pessoas têm que aprender a separar o que é agenda, e na agenda a gente tem que ter princípios mesmo, dentro da agenda, se a discussão é sobre a agenda, LGBT, a gente não quer LGBT nas escolas, isso é inegociável, beleza. E sobre o que é movimentação política, porque a gente vive num Brasil, teoricamente seria uma democracia, então você tem que fazer, conversar com as pessoas, você tem que entrar em acordos e não sei o que não significa que você vai... Porque também isso é outra coisa mal interpretada, do tipo, uma coisa é você acordar, meu acordo é o seguinte, quanto eu vou levar nessa? Quanto dinheiro eu vou receber se eu aprovar essa PEC aqui, não sei o que. Isso é uma coisa que a gente tem que rechaçar. Outra coisa, sim, é o acordo que nem a gente explicou 1 milhão de vezes aqui. O Hugo Mota vai ser o presidente de qualquer jeito, vamos votar nele todo mundo para a gente ganhar as comissões. São coisas diferentes. Então, a única coisa que eu fiquei, que é uma dúvida honesta minha, que a gente nem falou aqui nos bastidores, que é o seguinte, por que o Carlos em Santa Catarina? Todo mundo me perguntava várias coisas, a maioria eu sabia responder. Eu entendo que existe uma estratégia do Bolsonaro e ele é um político muito mais experiente do que eu e uma estratégia do bolsonarismo, ok. Mas vocês conseguem explicar de onde vem essa estratégia? Porque seria legal, assim, para as pessoas que estão honestamente perguntando ali, o cara lá de Santa Catarina fala, porque eu entendo que tinha uma, pelo que eu entendi, só para deixar claro aqui, tinha um combinado que o Bolsonaro ia escolher uma pessoa e o Jorginho ia escolher outra, e o Jorginho tinha falado que ia escolher a Detone e o Bolsonaro falou que ia escolher o Carlos. E aí ficou, beleza, era uma coisa legal. Quando o Jorginho deu para trás, aí que começou o problema. E aí eu não entendo porque que as pessoas não atacam o Jorginho, né, que está colocando o Espírito de Amin no lugar da Detone, que é
todo mundo apoia a Detone. Nós aqui, imagino que todos nós apoiamos. Enfim, vai lá. Eu tenho duas dúvidas que eu queria incluir, já que você fez essa pergunta, já que vai responder, eu queria botar mais duas, posso? Pode, claro. Eu queria saber por que esse pessoal que falou isso, quando o Bolsonaro escolheu o Tarcísio para São Paulo, não reclamou. Porque o Tarcísio também não é paulista. Olha só, exatamente. E também quando, não é verdade? E quando o próprio Eduardo, né, é deputado federal de São Paulo, ninguém reclamou. E a própria Campagnolo, o Eduardo fala isso no tweet dele. Essa situação tem inclusive postagem, a pesquisa realmente rolou. Fizeram os levantamentos pelo Brasil e em Santa Catarina, não é uma certeza, não era uma certeza absoluta de uma vitória dupla da direita, né? Se você, com os candidatos que estavam lá. Porque você pode ter talvez uma união aí da esquerda de um único nome e às vezes leva, né? Porque Senado, às vezes 30% dos votos o cara entra. E aí fizeram levantamento. Até o Duda Lima saiu falando isso naquele tom de tristeza, né? Porque o Duda Lima odeia a família Bolsonaro, de que, cara, realmente colocando o Carlos leva as duas cadeiras com a mão nas costas. Então, até isso também a turma já tinha levantamento sobre isso. Pois é. E aí a turma fica nessa, né? Não, porque a própria Campagnolo não foi eleita pela cidade dela, pelo que o Eduardo falou no tweet dele, né? Eu também não sabia disso. Então não faz sentido, né? Aí é que tá, eu sempre falo, o meu problema não é o cara ter uma estratégia diferente. E eu acho que é do jogo. Você fala, pô, essa estratégia do Carlos em Santa Catarina é ruim, beleza, eu acho legal. Agora, você mentir, você falar uma coisa que não é, você usar 2 pesos e 2 medidas, aí sim, né? Porque agora não tem problema fazer acordo com o Espiridião Amin, mesmo ele sendo mais centrão, porque agora a gente precisa disso para ganhar. Ué, e os princípios? E os valores e princípios, aqueles lá que vocês reclamaram, quando a gente tinha uma coisa que era ganhar ou perder, não tinha outra opção. Ou a gente votava no Hugo Mota e ganhava, ou a gente não votava e perdia, não tinha outra opção. E aí o cara, sabe, quando a estratégia começa a virar uma coisa meio estranha, que você vê que não tem lógica, porque para mim o problema é esse. Se o cara tem outra estratégia, fala assim, tá errado isso por causa disso, beleza. E aí eu acho que é isso que acho que até também o Eduardo fala no tweet. Pô, se a sua estratégia é outra, você não concorda, sai da turma, bicho. Ó, essa turma aqui que é essa estratégia. Você não é, vou me juntar à turma do Novo, sei lá, a turma independente, ou a turma de não sei o que é outra estratégia. Ok, beleza. Mas política é grupo mesmo, né, cara? Não tem como. Você não vai mudar nada se você ficar sempre, eu sou independentão. Vai lá, Arthur, você quer falar que eu tô vendo. Não. Eu acho que as pessoas se escondem atrás disso tudo. As intenções são outras, os motivos são outros. Isso tudo, tem uma estratégia diferente, foi o acordo. Eu acho meio quinta série, não sei quem acha, acho que as pessoas quando começam essa ainda mais no carro na política, né? Quando a gente está falando de deputados estaduais, federais, senadores, esse negócio de ficar dando foto de print de conversa de WhatsApp, é uma coisa, cara, para cargo, porque que está no front da política, né, como político, né? Eu entendo que as pessoas façam isso como jornalismo, na discussão nossa mesmo de YouTube, às vezes, ok, de Twitter, mas o político, esse tipo de coisa, vai lá gritar, no pânico, isso é o caminho errado. Para mim, toda essa justificativa de uma outra estratégia, na verdade, ela é utilizada como cortina de fumaça para tudo aquilo que a gente já falou, para mim, que é a semente de tudo isso, né? O motivo de tudo isso, que é uma vontade, sim, cara, de não ter o bolsonarismo como uma liderança do movimento político e ter seus vários herdeiros que já querem, cara, queimar etapas, entendeu? E ocupando espaço sem pensar no todo, sem pensar no sentimento de grupo. Então é uma coisa que as pessoas fazem isso. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito chata, cara, que chega a encher a minha paciência, enche o saco. É que a discussão vira muito, muito boba, vira logo um tentão de tentar colar um purismo moral, entendeu? Não, veja, eu falo a verdade, você que mentiu, você que não disse isso. Isso é uma coisa de tão gente imbecil, que é uma coisa muito chata isso, entendeu? Essa discussãozinha de um purismo, de ver quem é moral, e você falou que eu sou mentiroso. Que coisa, cara, que coisa de quinta série boba, entendeu? A verdade, a realidade é que é o seguinte, hoje a direita
ela está numa situação muito difícil no Brasil, ela sofre de uma perseguição de uma juristocracia enorme. Você tem o Bolsonaro preso, você tem o Eduardo fazendo um único movimento que é politicamente relevante, que pode mudar o jogo, que está sendo feito é ele. O que as pessoas vão estar fazendo? Sentando, tentando coordenar com ele, né, sob a orientação dele, o movimento. E o que nós temos é o contrário, é diariamente, consistentemente, inúmeras vezes por dia, o boicote constante do Eduardo. Constante do Eduardo. Outro dia eu vi um Twitter, não vou falar de quem, porque eu também já estou de saco cheio desses caras, mas é falando assim, o Lula vai fazer, tá considerando anistiar, né, fazer indulto dos presos de 8 de janeiro, olha que gente incompetente da direita. Aí você fala assim, cara, para com isso. Primeiro, essa conversa que o Lula está querendo fazer isso não é de hoje. Para quem tem um mínimo de honestidade na política, já ouve que isso é uma ideia que já vem sendo falada há muito tempo pela própria esquerda para tentar neutralizar o Bolsonaro. Segundo, como é que você não pode garantir? Eu não posso dizer que aconteceu isso, mas é uma das hipóteses possíveis. Como é que você pode afirmar que, por exemplo, não foi resultado já da reunião que o Trump teve e mandou a carta, para mim eu quero a anistia geral total, e o cara fala, bom, vamos só, a anistia eu não consigo indultar todo mundo. E depois eu vejo o Bolsonaro, dentro desse processo de negociação, entendeu? Porque ele pode ter mandado, eu quero isso aqui. E ele pode ter mandado, eu quero isso aqui, porque o Eduardo começou esse trabalho lá atrás. Uhum. Agora, todas as hipóteses, elas não são nem se levantadas. É sempre a hipótese de depreciação do bolsonarismo. Incompetente, é burro, é preguiçoso, está de férias. Então esse pessoal vive da maledicência. Não é análise política verdadeira, é pura maledicência, entendeu? Pura maledicência. E a gente hoje vive uma coisa que, para mim, é a raiz de todas essas questões, que elas voltam fantasiadas de outras maneiras, que é a vontade de dizer o seguinte, olha, nós queremos, como o Kim levantou bem, a frase que é a essência, é o mantra desses caras, né? Eu quero o voto do Bolsonaro, mas eu quero me descolar do Bozo, né? Como ele fala. Então, é mais ou menos isso. Então, todo o resto, para mim, é cortina de fumaça. Eu falo de estratégia, mas eu concordo 100% com você. Eu acho que essa cortina de fumaça mostra justamente uma coisa que, cara, a gente vê, os caras estão sendo tratados como párias e são as únicas pessoas que estão fazendo algo que pode ser efetivamente... Você imagina um Brasil hoje que pode ser efetivamente dar algum resultado para a gente, para a direita, para o bolsonarismo, ou mesmo para a direita como um todo, né? Porque até eles vão se beneficiar se der certo toda essa coisa aí nos Estados Unidos. Isso é que é o pior, né? E aí vão estar lá do lado do Bolsonaro, falando, olha como eu sempre fui amiguinho dele, né? Eles já estão se beneficiando, porque se hoje eles conseguem ter alguma janela para discutir que não seja a direita permitida pelo Supremo, pelas cortes e pelos bancos também, é porque existe isso. Porque senão eles não teriam pauta nenhuma. Então, eles não teriam pauta nenhuma. Quando a única pessoa que está fazendo algo efetivo, a gente sempre falou, a ação, política é ação, é alguma coisa, é conseguir algum poder para fazer alguma coisa que você gostaria que fosse feita. Quando a única pessoa que faz isso é a única pessoa atacada, eu, com aquele senso de quem sempre assistiu filmes em que o herói vai lá e fica todo ferrado e aí ele consegue dar a volta por cima, os párias, né, do mundo. E, inclusive, o nosso grande herói também aconteceu isso, né? Jesus Cristo apanhou até o final, para depois... Não estou comparando, antes que algum idiota venha falar alguma coisa, mas é assim, quando você vê o cara sendo injustiçado ali, sendo que ele está tentando fazer alguma coisa efetiva, eu levanto a minha orelha, cara, minha patinha já fica assim, cara, tem coisa errada nessa porra. Por que estão atacando a única pessoa, mesmo que depois você vá falar, o cara fez... Enquanto a coisa está acontecendo, não faz sentido você enfraquecer a única arma que você tem para a sua liberdade, para a liberdade das pessoas. Inclusive a anistia, que virou segundo plano de novo, total. A única pessoa que está falando em anistia hoje é o Eduardo e a gente aqui, tem 2 ou 3. É impressionante, cara. Tire a ação do Eduardo, da equação. E eu pergunto a todos esses políticos no Brasil, inclusive ao Tobias Panqueca aí, como diz o Kim, o que esses caras fizeram para mudar a situação do Brasil? Nada, a não ser ficar chiando no Twitter, ganhando dinheiro, vendendo assinatura de jornal aí, que finge que é de direita. Não, pior, ele quer boletar empresário em cima do acervo do Olavo. Imagina, né?
Por isso que tu vê que o Olavo desapareceu. Olha quem que toma conta do acervo dele. Eu vou até me corrigir aqui. Tem mais gente que fala sobre anistia, mas na hora de defender o cara que está fazendo a coisa que vai realmente ter um efeito sobre isso, não defende. Então é meio foda. Porque aí depois vão falar, não, tem gente que fala dos presos, da anistia, tem gente que fala mesmo. Mas na hora do vamos ver mesmo, não tá lá apoiando a única coisa que vai. Porque você acha mesmo que esse Congresso, do jeito que tá, com o Lula aí, mesmo com esse problema todo da segurança pública, vai acordar para anistia agora, amanhã, sem nenhuma pressão externa, sem nenhuma pressão de lá de fora. Vai um dia acordar e mudar tudo que eles fizeram durante esses últimos, sei lá, 3 anos. Trélio, eu volto a dizer, não tem lógica, cara. Eu volto a dizer, por trás disso tudo tem essa questão da eliminação oficial do bolsonarismo e uma vez eu não vou entrar em detalhes, mas para quem eu falei isso, mas eu falei, abra o olho que eles vão, o sonho do novo, do Deltan e dessa turma, dessa matula desenfreada, que existe aí, é capturar, tirar, roubar, capturar o nome da família Bolsonaro. Eu falei para algumas pessoas, falei assim, você vai acabar ficando sem o nome. O nome é que nem o Hotel Fazano, sabe o Fazano? Que perdeu o nome, o Hotel Fazano, mas não pertence mais ao cara. Mais ou menos isso. Vai ser uma maluquice dessa, porque esse é o sonho desses caras. Então, a essência disso tudo, veja só, hoje, se você pensar e falar da questão da Pampulha, se você estivesse numa mesa com os presos do Rio de Janeiro e chegasse com o seguinte acordo, por isso que eles falam, isso tudo é para levar o Bolsonaro, mas se você chegasse para o cara e falasse assim, o Bolsonaro nunca mais, eternamente, a família, o Eduardo, o Carlos, todos eles vão ser proibidos de se candidatar e a gente vai manter o sistema liberal, os bancos vão manter, escolhe um candidato meio centro-direita e aí vocês fazem a anistia. O acordo, na visão do sistema, teria dado, porque eles precisam usar exatamente o princípio do príncipe de Lampedusa no Il Gattopardo, quando ele vira e fala assim, precisamos mudar tudo para que tudo continue como está. É exatamente isso, entendeu? Então, o acordo que esses caras estão defendendo no final é a eliminação completa de uma verdadeira direita, que é o único vetor de transformação no Brasil, para mim, que é o Bolsonaro, seja pelo Jair, pelo Eduardo, mas para manter um status quo de uma direita aparente fantasiosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Veja o próximo de economia, momento jabá, tá? Em função do que aconteceu na eleição da Holanda, e eu faço uma comparação com as últimas pesquisas aqui na França, mas a eleição da Holanda foi curiosa, nessa eleição que teve semana passada, porque os liberais, eles criaram uma coisa chamada, que até o Príncipe falou no nosso programa aqui, passando, né? Você vê como esses caras estão conectados muito mais malandramente do que a gente imagina, que eles chamam de liberalismo fortaleza. Então, por quê? É o quê? Parte da direita, dos liberais progressistas capturaram o discurso anti-imigração, capturaram o discurso da direita, colocaram como pauta deles, dizendo assim, nós vamos criar uma fortaleza, mas dentro dessa fortaleza voltamos ao liberalismo, mantemos o mesmo liberalismo, que no final das contas é quem gerou muitos dos problemas que existem hoje também na Holanda. Não é só um problema de imigração. Então, mas eles usam isso como massa de manobra, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Tá? E esse discurso meio que colou lá, o Partido Progressista lá, que é o D66, meio liberal, né? Olha o número, quase 666, mas eles botaram um D na frente, ele ficou, acho que ligeiramente à frente do candidato que eles chamam de extrema-direita, que foi bem eleito, só que os caras fizeram esse acordo para poder tirar ele de circulação, entendeu? Tirar ele de circulação, não ganhar, mas o cara continua lá, foi o segundo partido mais votado. Só que eles fingem que isso não aconteceu, entendeu? Então você tem uma série de problemas aí que estão acontecendo, mas eu falo da França porque na França é o contrário. Na pesquisa recente aqui, 41% quase da população já se identifica como direita e apoiando, e 28% apoiam diretamente a RN. Enfim, falarei disso, é fortíssimo a candidatura da RN para 2027. Só que os caras estão mascarando isso é o mesmo movimento que tem no Brasil. É exatamente o mesmo movimento que tem no Brasil. Até de chamar as coisas pelo nome, né? Aquela última pesquisa, que também o Kim trouxe em vídeo, que era
que dizia que muita gente tem o pensamento da direita, muita gente mesmo, principalmente no povão, assim, e não sabe nomear isso, não se coloca como de direita, mas todas as ideias são, ou seja, a direita, de certa forma, não está conseguindo se comunicar com essas pessoas. Por que também? Porque quer ser essa direita meio liberal, é direita, mas não é direita, mas é limpinho e não sei o quê, e o povão está meio querendo essa coisa mais bolsonarista mesmo, né? Tanto é que todas as nossas pautas e agendas, quando acontece alguma coisa, como nesse caso do morro aí, da favela que teve a operação, o pessoal, maciçamente apoia a nossa visão de mundo, né? Então, é fogo, né, cara? Muito bem. Ninguém gosta de bandido, velho. É, isso aí. Ninguém gosta de bandido, ninguém quer que suas crianças fiquem aprendendo coisa sexual muito cedo, ninguém quer pagar muito imposto. É o básico, né? Enfim. Muito bem. Kim, quer dar um tchauzinho aí? Tem alguma coisa mais para fechar? Não, só agradecer mesmo e falar que vejo vocês aí na semana que vem. Deixar um forte abraço para todo mundo. Legal. Arthur, também? Só um abraço? Também. Grande abraço, um beijo. Vocês hoje atrasaram quase 1 hora, são aqui 1 da manhã. Muito bem. E eu também, um abraço a todos vocês. Não deixem de nos acompanhar aqui no Puxando o Fio e na nossa programação. Tem muita coisa, tem Notícias de Quinta que voltou, temos Mesa para Dois, temos que é super legal, fala de coisas filosóficas, mas de um jeito bacana. Temos Puxando o Fio aqui, tem o programa Quinto Elemento, enfim, dá uma fuçada no nosso YouTube, nos siga também no Instagram e vai lá no nosso site que é estudio5elementos.com, que lá você consegue ter tudo isso num lugar só, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.